normalidade. O Prisma, a versão que eu utilizo é a versão 7, e o Prisma traz pra gente 3 testes pra gente avaliar como encontram-se distribuídos os nossos dados de natureza quantitativa, que é o teste de Augustin e Pearson, o teste de Shapiro-Wilk e o teste Kolmogorov-Smirnov. Patrícia, qual teste que eu tenho que utilizar? Qual que é o mais recomendado? O Prisma traz pra gente que o teste de Augustin e Pearson, ele traz até entre parênteses escrito que é o teste mais recomendado. O teste de Kolmogorov-Smirnov, ele também traz entre parênteses e ele traz que não é recomendado. Como assim? O que acontece? Tanto o teste de Augustin e Pearson quanto o teste de Shapiro-Wilk vão avaliar a distribuição dos nossos dados por meio de parâmetros como Skillsness e Kurtosi. Esses são parâmetros confiáveis para a gente avaliar a distribuição que os nossos dados apresentam. Já o teste Kolmogorov-Smirnov, ele vai avaliar a distribuição dos nossos dados por meio de uma distribuição acumulada, distribuição cumulativa. Então, o somatório de uma distribuição 1 mais distribuição 2, que vai gerar a distribuição 3. A distribuição 4 vai ser o somatório da 1, da 2 e da 3, e assim sucessivamente. Eu já falei em algumas lives anteriores que essa distribuição acumulada a gente pode relacionar com a curva do Covid, com o número de infectados, que a gente vê realmente esse número de infectados crescendo. Como que acontece esse aumento da curva? Os mortos de ontem são somados com os mortos de hoje, ou os infectados de ontem são somados aos infectados de hoje, os de hoje são somados do de amanhã, os de amanhã são somados aos depois de amanhã. Então, o teste de Kolmogorov-Smirnov vai avaliar a distribuição dos dados por meio dessa distribuição acumulada, que não faz sentido de ser utilizada para análise da distribuição de dados. Normalmente, a gente não avalia a distribuição de dados por meio dessa distribuição cumulativa. Então, por isso que ele recomenda o teste de Augustin e Pearson e o teste de Shapiro-Wilk também é recomendado. Aí vocês podem me perguntar, então por que ele mantém ainda esse teste Kolmogorov-Smirnov? É para me enganar, né? Não é para enganar o pessoal. Ele deixou descrito de forma bem clara lá no site que ele mantém o teste de Kolmogorov-Smirnov por questões de consistência. Como desde as primeiras versões ele já vinha trazendo esse teste, então ele deixa no software por questões de consistência mesmo, para manter essa estrutura do software. E por que ele não traz o teste de Shapiro-Wilk como recomendado entre parênteses da mesma forma que ele traz o teste de Augustin e Pearson? Porque o teste de Shapiro-Wilk, quando ele é realizado de forma manual, o cálculo desse teste é um cálculo mais trabalhoso. E além disso, o teste de Shapiro-Wilk apresenta um viés também, que ele acaba perdendo um pouco de poder quando a gente apresenta valores repetidos na nossa amostra. Então, se a nossa amostra apresenta valores repetidos, o teste de Shapiro-Wilk acaba perdendo um pouco poder durante a análise de normalidade dos nossos dados. Então, por isso, por questões de consistência e por questões de manter uma coisa padronizada, o Prisma traz pra gente esses testes e não traz o teste de Shapiro-Wilk com aquela recomendação da mesma forma que a gente utiliza o teste de Augustin e Pearson. Outro detalhe, em relação ao N amostral de vocês. Qual teste eu posso utilizar de acordo com o meu N? A versão 7 do Prisma que eu utilizo permite que a gente avalie a normalidade, a distribuição dos nossos dados com o teste de Augustin e Pearson com o N a partir de 8. Então, o N amostral de 8, a gente consegue avaliar a distribuição dos nossos dados. Já o teste de Shapiro-Wilk, ele permite avaliarmos a distribuição dos nossos dados com um N mínimo de 3. E o teste Kolmogorov-Smirnov, o Prisma permite que a gente avalie a distribuição da normalidade dos nossos dados com um N mínimo de 5. Então, para o pessoal que trabalha com cultura de célula, geralmente vai avaliar a normalidade com o teste de Shapiro-Wilk, porque geralmente a gente faz triplicata, né, quadruplicata das nossas amostras. Para o pessoal que já consegue trabalhar com N maior, se você tiver um N de 8, é recomendável vocês utilizarem o teste de Augustin e Pearson, tá?